E no vídeo de hoje vamos discutir se Star Wars ainda empolga. E recentemente acabou a série Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi que é um dos personagens mais queridos do universo de Star Wars. E não importa qual versão eu estou falando dele, se é de atores mais antigos, mais jovens ou até animação, até quando ele está em livros, não importa. Obi-Wan Kenobi é um dos grandes personagens desse universo, tanto em questão de como o público de Star Wars gosta dele, como também falando no sentido de importância para o universo. Se você pega o personagem, você vê como ele tem total relevância em vários momentos históricos diferentes, principais dessa franquia. E, infelizmente, a série dele foi bem fraca, foi bem decepcionante, com momentos bem ruins de verdade. Só que não é por causa disso que eu vou falar que Star Wars está se ainda empolga ou não. Eu vou falar sobre isso porque esse é um ponto de vários que está acontecendo. Essa, como dizem, é a ponta do iceberg. Mas pra gente entender por que eu tô falando isso, a gente tem que mostrar como é que a franquia funcionou e como eu vou mostrar como ela foi meio que caindo de qualidade ao longo dos anos. Porque a gente começou conhecendo os episódios 4, 5 e 6. Os episódios 4, 5 e 6, eles foram muito importantes não só para a franquia Star Wars, que são os primeiros filmes, mas ele foi importante para o cinema, tanto dentro como fora para ele. Por quê? Se você reparar, a franquia Star Wars é uma das mais lucrativas para o cinema. E então foi uma franquia super importante para o cinema. É uma franquia que também evoluiu tecnicamente várias partes tecnológicas do cinema pela forma como eles filmavam lá atrás, no momento onde não era comum se filmar da forma que Star Wars filmou. E sem contar que o George Lucas tem toda uma revolução na parte de venda de bonecos, venda de brinquedos e bonecos, que ele conseguiu lucrar muito. Então Star Wars é muito importante para o cinema. A gente pode discutir se hoje em dia esses 3 primeiros filmes funcionam para uma nova geração. Eu acredito que muito difícil pelo ritmo e pela forma como o filme foi feito, algo que é natural de acontecer. Mas a franquia é muito boa, ela funciona muito bem pra mim e eu gosto muito dos 3 primeiros filmes. Depois disso, depois de muito tempo sem filme de Star Wars, eles lançaram o episódio 1, 2 e 3 no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Esses 3 filmes, foi claro, o público que assistiu na época gostou muito no começo e depois, quando foi reassistido, foi passando o tempo, o filme foi envelhecendo um pouco mal e as pessoas já perceberam que o filme não era tão bom como eles imaginaram quando saindo do cinema. Mas era aquela empolgação, fazia mais de, acho que 20 anos que não tinha Star Wars no cinema na época e eles conseguiram assistir na época o filme e na época você tem aquela empolgação, você até gosta, depois as pessoas perceberam que os filmes não são bons. Eu acho o terceiro filme até um filme ok, acho um filme decente. Agora o primeiro e o segundo realmente não são bons. Apesar de toda uma geração ser moldada a Star Wars a partir desses filmes. Aí nos anos 2000, de novo, praticamente teve muita pouca coisa de Star Wars. Era praticamente o Clone Wars, que mantinha muito da fanbase viva, trouxe novos públicos, porque era um desenho, passava no Cartoon Network, mas mesmo assim, era o que mantinha Star Wars vivo naquele momento. Depois disso, a Disney resolveu comprar Star Wars do George. Na verdade, eles resolveram comprar Star Wars. Eles resolveram comprar a Lucasfilm. Lucasfilm que não é só responsável por Star Wars. É responsável, por exemplo, por Howard o Pato da Lucasfilm, toda a franquia Indiana Jones e Star Wars. Nesse ponto, todo mundo ficou empolgado, porque sabia que a partir daí teria pelo menos mais investimento. Na verdade, quando saiu a notícia, eu lembro que muita gente ficou brava, falando assim: ai meu Deus, como assim? Vai ser o Mickey de sabre de luz? Mas depois, que é uma piada meio boba, se parar pra pensar, é um pensamento meio ingênuo quem pensou assim. Depois disso, a Disney, quando comprou, o George Lucas falou que ele não ia mais participar. A Disney comprou e que ele não ia mais fazer parte da parte de criação desse universo. E com isso ele deixou nas mãos da Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, que já tinha trabalhado com o George Lucas em alguns dos seus projetos, e também com o Steven Spielberg. Vale lembrar que o George Lucas e o Steven Spielberg são muito amigos, já fizeram muitos projetos juntos, inclusive toda a franquia Indiana Jones, os dois estão juntos ali. E a Kathleen Kennedy sempre foi a produtora meio que desses filmes. Dessa forma, ele deu a presidência da Lucasfilm para ela. O grande lance ela veio com uma grande revolução. Ela falou que agora, com a Star Wars na mão da Disney, a gente teria muito mais Star Wars. A gente ia viver praticamente uma era de Star Wars, onde praticamente teria um filme por ano, e onde a gente veria em
Star Wars em todas as mídias. Tanto que uma das primeiras coisas que ela fez quando Star Wars foi vendida pra Disney foi praticamente mudar o universo expandido. O universo expandido que era conhecido por board games, era conhecido também por livros, HQs, tudo isso eles meio que excluíram e começaram meio que de novo numa forma onde se chamaria Legends. Através disso, ela começou os filmes e muita gente estava empolgada. E começaram a sair os projetos. Saiu o Star Wars Rebels, que muita gente gostou, mas não teve tanto sucesso assim no ponto de conseguir as pessoas só falarem sobre isso. E aí começou a vir os filmes, e aí que começou a vir os problemas. O grande lance quando você tem, que é o que ela prometeu, que é um filme por ano. O grande lance se os seus filmes uma vez por ano forem diferentes, tiverem ideias novas, trazerem coisas novas para um universo, eles vão ser super aceitos e super legal de se assistir e as pessoas não vão reclamar, vão ficar super empolgadas. Mas se os seus filmes são ruins, se os seus filmes são de dividir muito o público, de não empolgar, as pessoas vão ter uma visão completamente diferente desse projeto. Elas vão achar o projeto desgastante, porque cada vez que ela vai no cinema, que se ela começa empolgada uma vez, vai ver um filme, ela não é tão bom. Aí depois ele vai de novo, ele não vê um filme que não é tão bom. Na terceira vez ele já vai repensar se ele vai querer ver o filme ou não. Porque já não tá, porque ele sabe que pode ter uma decepção ali. Então, eu acho que o universo Star Wars como um todo, ele não é que ele não empolga mais, mas eu acho que ele está desgastado em quase todas as áreas. E eu vou provar isso mostrando o lançamento que eles tiveram. Eles começaram lançando Star Wars Episódio 7. Episódio 7 que a maioria das pessoas gostou. Todo mundo achou um filme divertido, legal, gostou de se assistir. Mas todo mundo até apontou, olha, esse filme é muito bom, mas ele é praticamente um repeteco do que a gente já tinha visto no episódio 4. Em questão de premissa, em questão de como apresenta os personagens, como desenvolve eles. Então, as pessoas falam, é legal, mas a gente quer coisas novas. Essa eu acho que foi meio que a discussão geral. Quando chegou o episódio 8, foi o primeiro episódio que dividiu as pessoas. As pessoas assistiram o episódio 8, muita gente gostou das coisas novas que eles trouxeram pra dentro dessa franquia, e muita gente não gostou pela forma como eles desconstruíram os personagens e mudou completamente a visão que muitas pessoas tinham deles, principalmente em relação ao personagem do Luke. Isso foi o que mais incomodou todo mundo que gosta da franquia como um todo. E aí, nesse processo, também começou a lançar as séries de Star Wars. Lançando uma série que, de novo, foi muito boa, que foi a primeira temporada do Mandaloriano. A primeira temporada do Mandaloriano foi muito boa, e também colocou a presença do Jon Favreau, que é um grande fã da série, que provou uma série que também tinha uma qualidade acima da média. Depois disso, nesse processo, veio alguns filmes solos, spin-offs, e um deles foi Rogue One. Rogue One, que é um filme que, de modo geral, as pessoas gostam. Foi um filme que as pessoas, pouca gente critica. Ele não tem o apreço em questão de as pessoas não ficam mencionando Rogue One o tempo inteiro, mas ele é um filme que as pessoas gostam. E aí veio o grande problema, Han Solo. Han Solo foi, junto com Star Wars Episódio 8, ele foi o problema porque ele é um filme que quis contar a origem de um dos personagens mais famosos da franquia, mais queridos, e foi um fracasso. O filme é muito ruim. Depois disso, eles ainda lançaram o episódio 9. E o episódio 9, logo depois de Han Solo, foi muito ruim também. Foi tão ruim quanto Han Solo, de colocar isso devido à proporção, foi muito ruim. Aí depois veio as novas temporadas de Mandaloriano. E aí, a temporada também foi muito boa, tanto que muita gente até brincava. Eu acho que a única coisa que salva hoje em Star Wars é Mandaloriano. Mas Mandaloriano voltou com um personagem que foi mais um problema para Star Wars, que foi o Boba Fett. O Boba Fett que também é um personagem que as pessoas têm uma mística atrás dele, pra quem gosta de Star Wars. E ele apareceu na série Mandaloriano e ele ia ganhar sua série própria, chamada O Livro de Boba Fett. E essa série não foi boa também. Mais uma série não foi boa. Então se você pegar os últimos projetos de Star Wars, os últimos 5, tirando o Mandaloriano, todos foram bem abaixo. Um eu gosto, que é o episódio 8, mas eu sei que ele divide muito público, que é algo que não é bom de ficar dividindo o público. E a partir disso você tem um episódio 9 que é ruim, séries que são ruins, filmes spin-offs que são ruins. Tanto que tinha projeto pra ter um Han Solo 2 e foi cancelado. Tinha projeto pra ter um filme do Obi-Wan Solo e ele não deu. E por causa do filme do Han Solo, ele foi refeito, reimaginado o projeto pra virar uma série. Então, e aí depois da série do Boba Fett, veio a série do Obi-Wan mais recentemente, que também não foi boa. Vale destacar que ainda vai ter outra série de Star Wars saindo por aí, a série do Andor, vai ter um filme
Vai ter um filme de Star Wars que vai sair com a diretora de Mulher Maravilha, que eu esqueci o nome dela agora, mas é uma grande diretora, pode ser um filme muito bom envolvendo os caças, que pode ser muito bom, só que eu acho que esse é o grande lance do vídeo. Eu quis provar, contar toda a história e dar sua opinião para mostrar como Star Wars é um universo gigantesco. É um universo onde você pode explorar o que você quiser. Mas eu acredito que a forma como eles estão trabalhando esse universo é que é o grande problema. Primeiro porque eles não conseguem soltar a mão de tudo que já foi estabelecido. O universo de Star Wars é muito grande. Você pode estabelecer e trabalhar o que você quiser, no momento que você quiser, em qualquer lugar do universo. Mas eles sempre não conseguem sair desse núcleo que a gente já tá... que a gente já vê desde sempre, que são os Skywalkers, que são essa parte do Império mais presa nesse ponto. E eu acho que isso é um problema também. Outra coisa que é um problema é como eles jogam o Darth Vader na tela como se fosse de qualquer jeito. E eu acho que esse é outro... E aí que é o grande problema, pra mim. Eles não estão fazendo com que a franquia Star Wars seja algo que não empolga. Estão fazendo coisa que pra mim é pior do que isso. Eles estão desgastando a imagem da franquia. E pior, estão desgastando a imagem de alguns personagens, como Darth Vader. Então, eu acho que a coisa certa seria, na minha opinião, eles já soltarem esses projetos que eles já estão planejando e gravando, e depois disso eles sentarem e repensarem qual seria o melhor rumo da franquia. Porque senão, uma das melhores franquias da história do cinema, que é Star Wars, provavelmente daqui a alguns anos, se continuar nessa levada, vai virar uma das franquias que todo mundo não vai querer mais se interessar, por causa desse desgaste que ele teve. E quando eu falo com as pessoas, eu falo que até os fãs pode ser que cansem pela forma como eles estão usando os personagens e esse universo como um todo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua relação com Star Wars? O que você acha desses últimos projetos que saíram? Você gosta deles? Você não gosta? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.